pessoal. Uma boa noite a todos os presentes. Hoje é com satisfação que estamos recebendo a presença desse querido amigo, Getúlio Rego, né, Getúlio? Isso. Ele que vem da Sociedade Espírita Leon Denis, lá do Rio de Janeiro, fazendo parte, ele, de um grupo externo de divulgação doutrinária, né? Leopoldo Machado, o nome do grupo, né? E que todos os anos vem fazendo uma visita na região das Missões. Hoje eles estão entre 8 companheiros em Santo Ângelo, divididos nas casas espíritas, fazendo um tema doutrinário. E o Getúlio bondosamente está conosco, trazendo a sua palavra, a sua instrução, lembrando também que a doutrina é única. Nós somos uma equipe só. Os caravaneiros, Leopoldo Machado, com certeza, somos todos nós. Fé e Esperança é caravaneiro também junto com vocês. Então nós formamos uma equipe única. Às vezes moramos distantes, mas somos irmãos de alma, somos famílias espirituais, que temos as mesmas afinidades, os mesmos objetivos, os mesmos ideais, que andamos uns ajudando os outros nas informações, socorrendo aquele que está mais fragilizado, tentando animá-lo, para que ele levante e ande, como dizia-nos Jesus. Então eu quero deixar o Getúlio muito à vontade, casa tua, né, Getúlio? Você está no Leon Denis, lá do Rio de Janeiro, e que você traga para nós a tua palavra de consolo e de conforto. Amém, irmão? Boa noite a todos. Que possa ser a minha primeira palavra a de um profundo agradecimento, primeiramente a Deus, nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, a essa espiritualidade de amor, que com tanto carinho nos recebe aqui nessa casa, o carinho de vocês. E também nós viemos trazer esse abraço amigo lá do Rio de Janeiro. Está calor na cabeça, 40 graus. E a gente também veio fugir um pouquinho para cá, pegar um pouquinho desse. Isso para nós é o nosso inverno rigoroso, tá? Vocês estão dizendo aqui no calor. É o nosso inverno rigoroso lá. Mas é com muita alegria que nós estamos aqui. Alegria. Porque a gente veio trazer, nós viemos levar esse carinho de vocês, essa paz, dos irmãos de outras terras. O nosso tema de hoje é o Evangelho de cada dia. Evangelho de cada dia. Eu pergunto assim, primeiro, para que a gente está aqui nesse momento? Quando eu digo está aqui, não é aqui na Casa Espírita, não. Para que a gente vive? Para que a gente vive? Por que a gente está encarnado nesse corpo? Qual o grande objetivo de nós estarmos aqui? Nós temos objetivos na vida. Já paramos para pensar nisso? Paramos para pensar que existe um objetivo. E para chegar nesse objetivo, quais são as metas que nós temos até atingir esse objetivo? Voltando à primeira pergunta. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos pensar quando nós éramos criancinha, bebezinho, nós nascemos. Todos nós nascemos. E naquela época, crescemos, nosso pai, nossa mãe nos levou para a escola. Nós não queríamos estar na escola. Lembram disso? A gente não queria estar na escola, a gente queria estar com o nosso pai, com a nossa mãe ali em casa. E eles obrigaram, levaram a gente para a escola lá, insistiram com a gente, uns ficaram,
para se adaptar. E aí a gente foi se adaptando na escola, meio contra gosto. Mas a gente foi se acostumando e conhecendo os coleguinhas. E aí uns a gente gostava, a maioria nós gostávamos, nós éramos criança, né? Queríamos brincar, criança gosta de onde tem criança. E aí tinha aquelas situações, né? Que hoje o pessoal chama de bullying, um perturbando o outro, mas a gente gostava daquela época, daquele tempo. E aí nós íamos em etapa, até que nós passávamos o ano, e na série seguinte a gente já tinha sido, de alguma forma, promovido. E assim nós fomos galgando a nossa escola, pegando mais experiência, aprendendo, até que nós tivemos um estágio ali naquele momento. Tivemos um estágio. Terminamos a escola, aqueles colegas todos com a gente, só que agora nós vamos para uma nova escola. E todo mundo, não sei se isso aconteceu com vocês, mas todo mundo combinava para todo mundo ir para a mesma escola, era aquela coisa. Tá certo? A gente combinava, né? Todo mundo, vamos para a mesma escola e tal. Só que alguns não podiam ir, por uma série de razões. E nem sempre todo mundo ia para a mesma escola, a gente se dividia, aquilo nos deixava triste. Ou se íamos para uma outra escola, às vezes as classes não eram as mesmas, mudávamos de turma, e aí novos colegas vinham, a gente achava que não ia se adaptar, e acabava se adaptando. E aí nos acostumávamos com os novos colegas, e aí começava uma outra saga nossa, até que a gente se acostumava. E ficava mais um período longo, que para nós era longo, hoje a gente olha para trás e acha que está curto. Esse período foi curto, né? Passou rápido. E aí nós passamos esse novo período na escola. E aí alguns foram para a vida, foram para o trabalho, e outros continuaram e foram para mais uma outra escola. E agora nós vamos, nessa próxima escola, decidir qual é a nossa profissão, o que nós queríamos fazer. E aí a gente ficava, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? A maioria de nós foi assim. E assim também com os nossos filhos. Mesma coisa com os nossos filhos. Também colocamos ele na escola, ele custou se adaptar, e nós fizemos mais ou menos parecido com ele. Claro, de acordo com o tempo, né? Com a época em que nós vivemos e a época que os nossos filhos estão vivendo também. Mas qual é o grande objetivo de nós colocarmos os nossos filhos na escola? Alguém aqui, em sã consciência, deixaria de colocar o seu filho na escola? De jeito nenhum, né? Vai para a escola. Com certeza nós vamos colocar ele na escola. Não tem a menor dúvida disso. Por quê? Por quê? Respondam-me mentalmente. Porque é importante. Não é o que nós vamos dizer? É importante. A vida principal é a vida da escola. A vida da escola é importante, mas ela é a principal. A vida principal qual é? Não é a vida de relação? Não é a vida que está fora da escola? Agora eu vou colocar para nós, fazendo um paralelo. Qual é a importância de nós encarnarmos? A vida principal é a vida da escola, ou seja, que nós estamos aqui encarnados, ou é a vida fora da escola? Qual é a vida principal? Por que nós vivemos? Por que nós viemos para a escola? Com que objetivo? Nós viemos para a escola com esse uniforme chamado corpo e vamos passando de etapas, passando por aquela etapa, né? Aí, aquela etapa, olha, essa etapa aqui já cumpriu e tal, uma hora nós vamos embora, porque nós vamos ter que ir embora. No ano seguinte, ou seja, no período seguinte, nós vamos voltar.
com aqueles mesmos atores. E aí a gente vem para a escola, passa aquele período e volta. Passa um período lá, vem para cá para continuar o aprendizado. Por quê? Nós poderíamos aprender lá na vida, fora da escola? Poderíamos sim. Mas por que nós vamos ou deixamos os nossos filhos na escola? Paralela mesmo. Porque existem técnicas, existem formações, formas, para que o aprendizado seja mais objetivo. Nós viemos para essa escola chamada corpo, para que haja aprendizados mais objetivos. Porque as nossas necessidades, nós precisamos satisfazer as nossas necessidades. Nós precisamos buscar. E o que nós vamos buscar? Por exemplo, o nosso corpo sente frio, o nosso corpo sente calor. Então a gente vai procurar o quê? Vai procurar o agasalho. Nós sentimos fome. Nós temos que procurar o alimento. Então, diante dessas situações de necessidade do corpo e até necessidades afetivas, e aí leia-se nossas relações sociais, porque nós somos gregários, seres gregários, essas relações, elas começam o quê? A se qualificar. Nós vamos dando qualidade, nós vamos dando qualificação. São aquelas leis que estão lá no Livro dos Espíritos, lei do trabalho, lei do progresso, lei de justiça, amor e caridade. São essas leis que estão lá que a gente vai vendo. E nós vamos cumprindo essas leis de acordo com o quê? Com o nosso desenvolvimento aqui na Terra. A gente precisa encarnar. Sem isso, como é que seria? Como é que seriam satisfeitas essas necessidades de seres gregários como somos? Então, quando a gente tem essa formação, a gente começa a o quê? A ir aprender. As sociedades do passado, aquelas sociedades antigas, da pré-história, em que o homem ainda era caçador, coletor, eles iam o quê? É uma sociedade bem rudimentar ainda. Depois nós viemos desenvolvendo, viemos evoluindo. E hoje como é que nós estamos? Bem mais desenvolvidos do que aquela época da sociedade. Aí, o que vai acontecendo? Nós vamos criando, nós vamos inventando. Qual é a importância, então, disso agora? Desse grande objetivo da nossa vida? Esse é o objetivo da nossa vida. Nós aprendermos. Esse é o grande objetivo. O projeto divino para cada um de nós é eminentemente educacional. É isso. Esse é o projeto divino para cada um de nós. Educação. Educação do espírito imortal. Então, quando nós viemos para cá, para esse momento, nós temos esse objetivo. Tá, chegamos à conclusão disso. Temos esse objetivo. Quais são as metas? Quais são os recursos que eu tenho? Quais recursos que eu tenho para atingir esse objetivo? Depois nós vamos para as metas. Mas quais os recursos? Porque recurso não é só financeiro. E aí lê-se a família que nós temos, ou até aquelas que nós não temos. Tudo isso é recurso. Por exemplo, um recurso precioso que nós temos, nós aqui nesse momento, porque cada um de nós tem um recurso que necessita. Mas um recurso precioso é esse aqui, a casa espírita. É fantástico, nós temos esse recurso aqui. O que nós estamos fazendo com este recurso? Qual
o valor que nós estamos dando a esse recurso que está chegando até nós? Para que a gente utilize esse recurso para atingir o nosso objetivo, que é a educação do espírito imortal. Nós não vamos aprender tudo nessa encarnação, com certeza não vamos. Mas nós vamos cumprir uma etapa. E essa etapa que nós estamos cumprindo, que é o objetivo desta encarnação, por isso que cada um tem é um aprendizado, nós temos vários recursos. Um deles é esse aqui, acabei de dizer, a Casa Espírita. Os livros que chegam até nós. O Evangelho que chega até nós. Os ensinamentos. As pessoas que estão à nossa volta. Os cuidados que nós temos. A espiritualidade que nos abriga, que nos abraça. Todas essas pessoas, o trabalho. A gente acha que conquista alguma coisa, diz assim, não, isso aí eu conquistei com meu suor. Sim, foi sim. Porque cada recurso que nós vamos obtendo são conquistas nossas, mas para atingir um objetivo. Isso aqui é importante. E qual a importância do Evangelho para isso? Que ele está ali, o Evangelho de cada dia. Qual a importância do Evangelho? Qual a importância disso na nossa vida? Porque isso é um recurso que nós temos precioso. Um recurso de educação precioso. Talvez o principal recurso que nós temos. E aí, quando diz Evangelho, lê-se a codificação espírita, lê-se o Evangelho segundo o Espiritismo, mas principalmente Jesus. Principalmente o legado que Jesus deixou para nós. Toda a obra desse Espírito que ele não deixou escrita, mas ele vivenciou. Tem uma máxima que André Luiz traz para nós, de um instrutor, eu agora não me lembro a obra, mas eu sei que está numa das 16 obras Nosso Lar, na série Nosso Lar. Então não é só ler de uma 16, essas 16 obras, que está lá, vocês vão encontrar, com certeza. Com certeza eu vou. Isso me marcou muito, porque ele diz assim, a bênção do trabalho gera o tesouro da competência. A bênção do trabalho gera o tesouro da competência. Então, por mais que eu leia o Evangelho, por mais que eu leia a obra de Jesus, os Evangelhos, já que os discípulos dele escreveu, se eu não colocar em prática, não adianta. Eu só vou decorar. É como se eu dirigisse um carro, aprendesse a dirigir um carro por manual. Eu pego o manual, leio, disse assim, bom, a embreagem é assim, eu estou olhando aqui, aí eu aperto a embreagem, piso um bocadinho no freio, isso se o carro não for automático. E aí já mudou tudo, mudou o manual. Então eu solto um pouquinho a embreagem, vou pisando no freio e tal, mas eu tenho que engatilhar a marcha lá, e aí vai indo, aí eu leio no manual. Eu já sei dirigir o carro? Claro que não. Eu sei andar de bicicleta por manual? Alguém sabe? Lê o manual, já sei andar de bicicleta, aí vai lá. Vai desequilibrar, vai cair. Quem não levou tombo em bicicleta não sabe andar. Então, quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, o legado que Jesus deixou para nós, o Sermão da Montanha, aquilo é para nós. Então nós vamos fazer o que com aquilo? Colocar em prática. Nós temos que elaborar, nós temos que trabalhar, colocar isso diante, né, para nós. Isso não é para o outro não, tá? Porque normalmente a gente quando está assistindo palestra, e aí eu me incluo nisso, eu disse assim, o fulano tinha que estar aqui. Quem tinha que estar aqui era ela. Nossa, olha o que ela está perdendo. É assim que a gente fala também. A gente sempre acha que é o outro, mas é nós. Nós é que temos que estar aqui, nós é que temos que escutar, e a gente é que tem que colocar em prática.
Porque é na convivência, né, é que vai gerar a competência. Nós vamos ficar com raiva. Ó, uma coisa que está aqui, que tinham dito para mim, vai lá e fala sobre amar os vossos inimigos. Ainda bem que colocaram aquele termo lá. Porque como é que eu vou falar sobre amar os inimigos? Para mim é difícil, não sei para vocês. Amar o inimigo? O que é amar o inimigo? Como é que é amar o inimigo? Que coisa mais difícil. Ainda bem que o Evangelho está dizendo amar os inimigos, que ele coloca uma coisa interessante aqui. Amar os inimigos não é ter por ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Já comecei a ficar mais tranquilo. Porque, imagina, amar um inimigo aí a gente não soava, pelo menos não naquela forma. Naquela forma que a gente estava entendendo. Né? Da palavra amar. Então, ele deixa para nós, essa aqui, é o capítulo 12, Amar os vossos inimigos, o item 3. Depois leem tudo isso, todo esse capítulo, que é lindíssimo, essa parte. Essa foi a parte que me deixou tranquilo, não sei vocês. Ele diz assim, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Até aqui tudo bem, mas tudo bem assim, mas isso não pode ser com manual. Porque na hora ali dos enfrentamentos, da luta, isso vai complicar. Porque eu vou dizer assim, não consigo. Depois ele vem começar a dar uma relaxada para a gente, vem nos ajudar. Ele diz assim, isso foi Kardec que escreveu. Entretanto, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar. Falei, opa, peraí, tem coisa diferente aí. Utilizada nesse ensinamento. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura que se tem por um irmão, por um amigo. Então, eu tenho um amigo, eu tenho uma pessoa que eu gosto, eu tenho ali aquele sentimento. Vou dar o mesmo tratamento do outro que me fez mal? Do outro que o sentimento não está batendo? Porque esse sentimento, pelo menos para mim, ainda não cheguei naquele patamar. A ternura pressupõe confiança. Ternura pressupõe confiança. Eu não confio. Ninguém aqui em sua consciência confia. Porque pode vir de novo. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter com ele expansões de amizade. Porque sabemos que ele é capaz de abusar delas. Entre pessoas que se suspeitam uma das outras, não poderia haver as manifestações de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, sentir, ao encontrar com um inimigo, o mesmo prazer que se sente ao encontrar com um amigo. O amigo você leva para a tua casa, a gente abraça, é tão gostoso chegar e ser abraçado, você por aqui. Mas e quando a gente entra e se choca com o inimigo? Eu chego aqui e encontro, às vezes todo o grupo é simpático, maravilhoso, mas tem aquele que a gente não sintoniza. Como lidar com isso? Aí é o que ele coloca aqui embaixo. Amar os inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural. Porque se a gente vai de encontro à nossa natureza. Uma vez que o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma totalmente diferente da que ocorre com o amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções
e sem restrições o mal que fizeram. Aqui já pega um pouquinho. Perdoar. Isso é uma consciência. A gente não pode ser hipócrita. Tem que perdoar, sim, a gente tem que perdoar. Mas isso é um processo. Isso não é uma coisa que chega aqui assim na hora. Porque eu ainda não estou nesse estágio. Mas eu tenho que elaborar, eu tenho que trabalhar isso. Então, eu posso pensar em uma outra situação. Eu posso pensar. Eu posso, por exemplo, pensar por que a pessoa levou ela se levou a chegar naquela situação. O que fez com que uma pessoa agisse daquela forma? O que faz uma pessoa agir de uma forma contrária e que se torne nosso inimigo? Desde que nós não sejamos a causa, porque a gente também tem que se perguntar se fomos nós que demos essa causa. E rever nossos atos. Tem um ditado que diz que por trás de todo comportamento tem uma intenção positiva. Acreditem ou não. Por trás de todo comportamento tem uma intenção positiva. Quem é da área de programação neurolinguística aí já leu sobre isso. É uma máxima. E outra coisa também que está lá. Cada um de nós aqui tem uma posição. Cada um de nós aqui. Nós estamos numa posição sentado na cadeira. Eu estou aqui. A minha posição é bem diferente da de vocês. Dele, cada um de nós. Se nós pedíssemos a cada um para fazer um mapa dessa sala, os mapas seriam os mesmos? Com certeza não. Mas o território é o mesmo? O mapa não é o território, essa é a máxima. O mapa não é o território. Então vamos pensar, cada um de nós aqui tem o seu mapa, embora os territórios sejam os mesmos. Então cada um tem uma... Por quê? Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma origem. Todos nós, cada um tem o seu passado, cresceu de uma, com valores de família, valores de religião, valores da profissão. Todos nós temos os nossos valores. Então, nossos comportamentos, eles são originários de onde? Desses valores que nós temos de família, de casta, enfim, de uma série de situações. Quando a gente convive, há o convívio social, é claro que esses valores vão se conflitando. Há um conflito entre nós. Se nós não tivermos em mente que, não, isso aí esse eu discordo. Mas cada um tem uma posição, cada um tem uma visão. Quando a gente tem essa visão e a gente começa a olhar as visões distintas, a gente começa a compreender isso, já fica mais fácil. Então, muitos dos nossos conflitos vêm dessas visões que não são distorcidas. São visões distintas de cada um. Por quê? Todas as visões são distorcidas. Porque cada um está levando em consideração o quê? O seu ponto de vista naquele momento. Então, vai ser mais fácil a gente entrar em conflito, todos nós. E muitas vezes nós encaramos isso como o quê? Como inimigo. Esse outro que discorda da gente. Aí vem o Evangelho, que vai nos ensinar o quê? A nos educar como espíritos imortais. Mostrando para nós valores. São valores universais. Quando nós vamos aprendendo esses valores universais, nós vamos entendendo os nossos comportamentos, o comportamento do outro.
E aí vai ficando mais fácil para nós. Mas voltando àquele inimigo, ele diz assim, uma das coisas importantes que o Evangelho vem trazer para nós é que toda essa visão, ela se encontra onde? Ela se encontra no futuro. A doutrina espírita vem trazer para nós a reencarnação. Ela vem trazer para nós que nós estamos no presente, mas que houve um passado e que esse presente que nós estamos agora é produto de um passado. Mas que nós teremos esse futuro. E que o futuro será o produto de quê? Desse nosso presente e de como nós estivermos aqui, de como nós estivermos nos comportando. E não adianta, porque esse nosso irmão, porque ele é nosso irmão, que nós temos complicação com eles, que nós não perdoamos pelas nossas dificuldades, estou falando por mim, ele vai estar lá na frente também e vai estar junto com a gente. E por uma lei de sintonia, ele vai ficar grudado ali, vai ficar pertinho da gente. Não adianta, nós não vamos escapar dessa situação. Ah, mas eu que tinha razão. Sim. Aquele que sabe mais, compreende mais. É obrigação daquele que sabe mais, compreender mais. Não é aquele que foi o causador. Não é o causador, é o que sabe mais. E se nós estamos aqui, agora eu vou falar para nós aqui. Se nós estamos aqui na casa espírita, vindo aqui na frente, falando, né? Nossa, é difícil, né? Como é que eu vou me comportar? Mas eu estou falando aqui. Está aqui no Evangelho, eu estou falando do Evangelho. Olha, ama teu inimigo. Olha a dificuldade. E vocês também. Vocês estão no mesmo barco. Porque está todo mundo aqui, olha. Mas é uma coisa que nós temos que pensar. Laborar. E perdoar o inimigo é um processo. Não vem de uma hora para outra. Ah, eu tenho que perdoar meu inimigo, vou perdoar ele logo. Não, essas coisas não são assim, não. É gradual, não é lento, é gradual. Uns já têm maturidade para entender, outros já têm menos maturidade, mas nós vamos chegar lá. Refletindo, deixando para uma outra hora, deixando um pouquinho. Vamos abrir a janela de uma outra situação, porque muitas vezes uma outra situação, um convívio, um outro exemplo de alguém que a gente viu, ou escutar um guia na casa espírita, ou escutar um palestrante, disse assim, agora eu estou começando a entender. Agora eu estou... Isso vai abrandando o nosso coração. Porque a vida se encarrega de abrandar o nosso coração. A dor, muitas delas se encarregam de dizer assim, para que isso tudo? Para quê? A gente daqui a pouco está indo embora. Para que eu acumulei tanto? Por que eu fiz questão de que mais 15 minutinhos? Por que eu fiz questão disso, daquilo? Sim. Tem até uma música, né? Devia ter complicado menos com problemas pequenos. Ser mais firmes no amar. Ainda diz assim que tenha morrido de amor. Posso fazer um comentário? Pode. E quando a gente adota que o perdão seja uma decisão. Uma decisão. Uma decisão. Quando a gente assume que o perdão é uma decisão e não um sentimento, não facilitaria assim, isso aí adota como uma decisão, decide perdoar para não sentir mágoa, rancor, remorso, raiva quando vê aquela pessoa, quando a outra. Sim. Como é que isso se enquadraria na tua análise? Tudo
parte de uma decisão nossa. Porque a grande maioria adota com sentimento, né? Daí é quando Sim. fica complicado. Daí. Exato. Perdoar, e aí, ai, quando sente. Não sei. Não, é isso mesmo. Por que um sentimento? Por que um sentimento? Porque é o sentimento que está machucando a gente. Não é? É o sentimento que está lá, ele está doendo a gente. Mas a decisão, como o senhor falou, ela é importante. Mas, quando a gente toma a decisão, uma coisa que a gente tem que pensar, é um processo. A decisão é o início. É o início, é um processo. Porque muitas vezes a gente acha que perdoa. Acha que perdoa. Mas aí a gente vai ver lá na frente que a coisa não está bem assim. Então a gente vai trabalhando, a gente vai laborando esse sentimento. Nós vamos pensando. E vai contribuindo, outras situações vão contribuindo para que nos ajude. Primeiro, fé. Fé em Deus. Primeiro, quando a gente decide, fé em Deus é o primeiro ponto. Não tem dúvida. Segundo, as dores que todos nós passamos. Pode ir? Pode ir. As dores que nós passamos. Recebi um texto que foi colocado por uma jovem no Facebook. E assim que ocorreu o fato, ela escreveu o texto. Então ela mostrou a dor dela naquele momento. E o texto dizia mais ou menos assim: eu te carreguei, fiquei muito feliz quando soube que você estava dentro de mim. Foi uma alegria muito grande dividir com meus amigos. No 9º mês, estava tudo correndo bem. Todas as coisas corriam bem, os médicos colocavam, tudo aquilo era uma coisa maravilhosa. E ela foi colocando, todo mais ou menos dizendo como ela estava colocando. Quando chegou o 9º mês, eu tive que rapidamente ir para uma sala de cirurgia para você sair. E você saiu e nós lutamos por você. De cada 100 crianças, 5%, 5 nascem. Você nasceu. Você faz parte, você é um guerreiro, você faz parte desses 5%. Eu fiquei muito feliz porque você tem uma síndrome chamada síndrome do amor. É a síndrome de Edward. E nesse mês eu pude, com muito esforço, dar leitinho para você, você mamou, você fez xixi em mim. E eu aprendi a amar. Agora você foi embora. Nesse 30º dia de nascido. Obrigado, meu irmão, por ter me ensinado o que é o amor. Obrigado, meu irmão, por ter me ensinado o que é o amor. Eu até então não sabia o que era o amor. Eu vou sentir muitas saudades. Está doendo muito. Muitas saudades eu vou sentir. Mas obrigado. Porque eu não vim dar amor. Você trouxe o amor para mim. É uma dor. Uma dor. Quando nós temos, como diz Leon Denis, a dor, ela faz com que a gente avance. É claro que ninguém quer sentir a dor.
É claro que eu não quero perder um ente querido meu. É claro que eu não quero que as adversidades da vida venham. Mas elas são importantes para nós. Porque elas é que fazem nós andarmos para frente. Principalmente em termos de quê? De sentimento. É ela que faz nos ver os valores que nós realmente estamos tomando na vida. Quais são os valores que nós estamos tomando na vida? Que valores são esses? Então vem aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de cada dia que ele está colocando ali, para nos trazer os reais valores. Então, nós vamos validar esses valores que nós estamos sentindo, que são importantes para nós, para a nossa vida. Nós vamos validar aqui no Evangelho. Aqui não valida a revolta, aqui não valida a vingança. Muito pelo contrário, nesse capítulo Amai vossos inimigos, ele vem falar da vingança, ele vem falar da revolta, ele vem falar do ódio. Então ele não valida isso, esses sentimentos. Então quando nós estamos na lida, no dia a dia, peraí, como é que é isso? Como é que é esse sentimento? Porque agora me puxou o chão. A última historinha é a última. Sei, daqui a pouco eu vou me expulsar aqui. Era uma pessoa que era muito inteligente. Uma pessoa muito inteligente. Era um grande empresário. Ganhava, enfim, tinha muitos caminhões, né, e fazia grandes transportes. E ele é absolutamente materialista. Ele está errado? Não. Está dando emprego para todo mundo? Está indo. Era ele e a esposa. Nasceu uma filhinha. E aí, foi um canto dele. Porque ela vinha, a primeira coisa que ela fazia é sentar no colo dele. Sentava no colo dele, começava a alisar, e aquela coisinha linda ali, sentando, abraçando ele. Papai, o que foi, minha filha? Isso ela já estava já com 8, 9 anos, naquele convívio ali. Ele era tudo, era o tesouro dele. Quem fez isso tudo? Ele era materialista. Quem fez as estrelas? Ah, um dia, meu filho, minha filha, você vai aprender. Papai não foi Deus, não? Não, você vai aprender isso tudo, minha filha. Ele detestava que se falasse em Deus, em criação. Você vai aprender isso, minha filha. E mais uma vez, papai, quem fez as árvores? E lá estava lá sentada no colo dele, agarrada no pescoço dele. Me bota no pescoço. Quem fez a árvore? Quem fez os animais? Você vai aprender, minha filha. Isso tudo, quando você crescer, você vai aprender. E ela de novo, não foi Deus, não, papai. E ela teve uma doença. Teve uma doença, foi indo. Ele gastou o que, né, tinha muito dinheiro, podia gastar, ele tentou de tudo. Levou para os Estados Unidos, levou, enfim, mas não conseguiu salvar. E eu tenho certeza, e vocês também, que ele pegaria toda a fortuna dele e dava para quê? Para que ela vivesse. Mas Deus não quis, não tinha esse projeto. E aí, no final ele disse, é impossível que diante do que eu senti, Deus não exista. Tem que haver um Deus. Porque esse sentimento é muito maior do que qualquer coisa que eu tenho. Então fica esse meu grande abraço para vocês. Muito grato por eu estar aqui. Muita paz para todos. Então, claro, queremos agradecer carinhosamente, né, Getúlio, esse amigo, que a partir de agora fará parte da nossa casa, né? Da esperança, leva contigo nos andares, né? Nosso carinho, nosso respeito, né? Que você tenha sempre essa luz própria, né, Getúlio? Para levar
a instrução, a palavra amiga, carinho, né? Aquela bem-aventurança tão agradável, né? Que é a palavra da alma, a palavra do coração. Então, muito obrigado. E que os caravaneiros, né, do Leopoldo Machado, lá do Leon Denis, de Rio de Janeiro, estejam amparados sempre pela luz maior do nosso Cristo, e que a divulgação doutrinária é tão importante, é tão necessária, porque nos leva sempre, como na noite de hoje, a fazer uma introspecção interior de cada um, né? Quando a mensagem toca nossa alma, nosso dia a dia, nossa vida, fala alguma coisa indiretamente com cada um de nós, né? E esse é o objetivo da nossa doutrina. Esse é o Consolador, que está aí para nos consolar, né? Mostrando as nossas feridas, mas ao mesmo tempo colocando o antídoto do lado, né? O remédio, pomadinha, né? Que Jesus é tão maravilhoso, o Evangelho é tão maravilhoso, que sempre né, calma as nossas dores, enxuga as nossas lágrimas, seca as nossas feridas. Foi o que nós recebemos nesta noite. Então, muito obrigado. E eu gostaria ainda, antes, convidando e lembrando que no sábado estará conosco o Gilberto na coordenação e o Paulo Borges, né, que volta, né, renovado pelas energias do mar, né, Paulinho? Falará para nós como e para que orar. Então, sábado, 18 horas, Paulo estará falando conosco. E no domingo, né, então estou convidando em nome da nossa diretoria para a nossa reunião de diretoria a partir das 9 da manhã. Portanto, essa reunião, vivência da casa, sua administração, os trabalhadores, sócios, amigos, aqueles que participam conosco, vamos estar presentes no domingo às 9 da manhã. É um encontro tão maravilhoso, a gente faz um círculo aqui, bate papo sobre a administração da casa. A casa é de todos nós. Aqui o presidente é uma figura simplesmente legal, né? Na realidade, quem administra a casa somos todos nós. Todos os grandes amigos que têm funções específicas são os grandes presidentes desta casa. Então, domingo, 9 da manhã, vamos estar presentes. Tá, gente? Muito obrigado a Deus, muito obrigado a Jesus, muito obrigado mais uma vez a esse amigo que carinhosamente veio nos visitar. Lembrando que há hoje um presente que esse amigo, além da exposição doutrinária, também nos traz, que são os livros novos que estão lá na frente. Eu estava olhando, tem uma porção de livros lindos ali, obras do Leon Denis, obras sobre mediunidade. O pessoal que quiser depois, quando sair daqui, dar uma olhadinha, não deixe de olhar, gente. O livro é um grande amigo de todos nós. O livro é um amigo inseparável daqueles espíritos que querem se preparar melhor na vida. E a gente às vezes também dá um livro de presente. É tão lindo, é tão maravilhoso. Às vezes a gente sai buscar informação, o que eu vou dar para o meu amigo? O que eu poderia dar? E às vezes damos tanta coisinha sem importância, né? Às vezes vamos comprar um livro, gente. Amigo que ama amigo, né? Faz isso, um livro. É ótimo a pedir, então lá na frente fica aí esse convite. E eu quero convidar a todos para nós agradecermos ao nosso Pai, agradecemos ao nosso Jesus amigo, agradecemos aos amigos espirituais, que nesta noite tão maravilhosa trazem para nós essa energia de solidariedade, energia de fraternidade, energia de crescimento íntimo. Nós aqui no trabalho, nós fazemos propostas íntimas, né? Que vamos mudar, que vamos ser diferentes, e que Deus vê e observa as nossas ações, os nossos pensamentos. Que todos os projetos que nós temos em mente de melhoria moral possa ser realizado em nossas vidas. Então, Jesus amigo, muito obrigado por tudo. Obrigado por esta noite linda, maravilhosa, por esse momento tão especial da nossa vida, reencarnados no planeta Terra, nessa sociedade que nos acolhe, nessa cidade que nos recebe, nesse país que nos agasalha. Obrigado, meu Deus, pelo planeta que habitamos. Que a tua luz, que a tua paz, Jesus, estenda-se conosco, sendo esta voz viva
do teu amor. Por onde nós andarmos, Jesus, sejamos luzes em cima do alqueire, que sejamos luz no falar e no agir. Muito obrigado por tudo, que a tua paz conosco fique e um retorno feliz e equilibrado para todos nós, de volta aos nossos lares. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado, pessoal. Lembrando ainda que o passe não é obrigatório. Quem está bem, já recebemos um grande passe na exposição doutrinária da noite, que nos instruiu, que nos acalmou a alma. Mas ainda se algum amigo estiver necessitado, aguarde aí, que vai haver então uma transfusão de energias. Pedimos silêncio, pedimos reverência aos Espíritos do Amor, que estão neste momento fazendo um trabalho maravilhoso junto de nós e dos nossos desencarnados. Obrigado pelo carinho de vocês, pessoal.